Boa tarde. Vamos então continuar tentando terminar a caracterização da cientificidade moderna. Lembrando que houve uma passagem, uma virada, uma ruptura que levou da centralidade do objeto à centralidade do sujeito. Isso implica que o sujeito do conhecimento, na perspectiva da cientificidade moderna, é sempre o sujeito individual. Vocês vão ver que na metodologia científica tradicional, e vocês podem pegar qualquer livro de metodologia científica tradicional, não há nunca uma articulação entre sujeito individual e sujeito coletivo. As classes sociais não entram nesta teorização a respeito da problemática do conhecimento. Quem é responsável pelas ideias, pelas teorias, pelas elaborações teóricas, são os grandes pensadores. É um Descartes, é um Kant, é um Hegel, é um Marx, é um Max Weber, enfim, sempre são os indivíduos os responsáveis. Eles não estão, ao fazer isto, eles não estão expressando algo que os ultrapassa, que são as perspectivas de classe. Na metodologia científica moderna não existe isso. Muito bem. Nós vimos que a realidade, a definição da realidade coincide com os dados empíricos, que a categoria da essência e da totalidade deixaram de ser categorias ontológicas, portanto da realidade, e passaram a ser categorias, uma é eliminada em favor simplesmente dos dados empíricos, da empiricidade, e a outra é transformada numa categoria meramente gnosiológica. Quando você tem então o objeto final organizado, o resultado é você que foi o responsável por isto, não é você não traduziu a realidade, você não traduziu a lógica da realidade, mas você conferiu à realidade, que é aquele conjunto de dados empíricos caóticos, uma determinada configuração. Esta forma da cientificidade é transferida no século XIX para as chamadas ciências sociais. Na verdade, o surgimento das ciências sociais, que tecnicamente se dá no século XIX, tem um momento anterior, um momento que vai do século XVI ao século XIX, em que há uma teorização a respeito da realidade social. Vocês podem pegar os grandes teóricos, Adam Smith, Ricardo na economia, Maquiavel na ciência política, na história, me esqueci o nome agora, Vico na história. São teóricos que já pensam a realidade social distintamente da realidade natural, mas como eles não são travados ainda por uma luta de classes entre burguesia e proletariado, eles podem pensar a realidade social de uma maneira muito mais integral. Quando chega no século XIX, o século XIX é o século que faz uma divisão brutal entre o antes e o depois. Por quê? Porque é no século XIX que a sociedade burguesa adquire a sua plena maturidade. Isto me leva à necessidade de esclarecer esta questão da maturidade do ser social. Como vocês sabem, o ser social, a realidade social, a sociedade, nasce no
começo lá da comunidade primitiva e vai se afastando cada vez mais da natureza. Mas durante milhares de anos, a realidade social e a realidade natural se confundiam de tal maneira, havia uma imbricação tão grande entre uma e outra, que a realidade social parecia apenas um departamento da realidade natural. Não era algo que tivesse uma especificidade própria. Este processo de afastamento do ser social em relação ao ser natural leva milhares de anos e ganha digamos, uma virada no século XIX. No século XIX, a realidade social chega à sua plena maturidade. Não tem nenhum sentido de valoração. Eu não estou dizendo que é bonito, que é feio, que é melhor ou que é pior. Simplesmente falando em maturidade. E maturidade implica o fato de que a realidade social, pela sua natureza, independente da consciência ainda, pela sua natureza, pelo que ela é, se distingue claramente da realidade natural. Já vamos ver o que é que faz, por que acontece isso. A realidade social no século XIX, pela sua natureza, se distingue claramente da realidade natural. Ora, a pergunta é, o que é que faz, o que é que a realidade social tem no século XIX que faz essa distinção clara entre realidade social e realidade natural? Veja, no tempo da escravidão, o escravo já era uma coisa. No processo de produção da riqueza material, o escravo era uma coisa, era um instrumento de trabalho, simplesmente. Durante o tempo da Idade Média, o servo, a relação entre servo e nobre, tinha um componente natural muito forte. O servo era servo porque nascia de servo, e o nobre era nobre porque nascia de nobre. Ou seja, o componente biológico, o componente natural era muito forte. Na passagem do feudalismo ao capitalismo, intervém uma forma de produzir a riqueza que confere um estatuto de pura socialidade à realidade social. A compra e venda de força de trabalho é um ato puramente social. Não tem um grama de naturalidade aí. O trabalhador assalariado não é trabalhador assalariado porque nasceu de trabalhador assalariado. E nem o capitalista é capitalista porque nasceu de capitalista. Eles têm este estatuto por causa da relação entre eles. É uma relação puramente social que dá origem ao trabalhador assalariado e ao capitalista, ao detentor do capital. Isto faz com que esta sociedade, a sociedade burguesa, capitalista, que se ergue a partir deste ato fundante, sejam claramente uma realidade puramente social. Ora, então, a partir da Revolução Industrial, ou seja, dessa explosão das capacidades humanas de produzir riqueza intensamente, a partir deste ato de compra e venda de força de trabalho, e a partir do conhecimento da natureza, que faz com que a realidade social se ganhe esse estatuto de plena maturidade. No século XIX, a realidade social, que tem a forma burguesa, se torna uma realidade plenamente social, ou seja, claramente distinta da realidade natural. É neste momento que nascem as ciências sociais. Então, as ciências sociais já nasciam com o pressuposto de que as ciências da natureza tinham descoberto o verdadeiro caminho de produzir conhecimento científico
Este caminho dera frutos muito grandes. Vocês sabem que a física, a mecânica, a astronomia, depois a química, a biologia tiveram avanços e permitiram o conhecimento da natureza que levou a uma intensificação da produção das mercadorias. Ora, se este método científico, aplicado pelas ciências da natureza, produziu tantos efeitos, seria razoável admitir que o mesmo método pudesse ser aplicado à realidade social. Sempre pressupondo que a realidade social tinha como fundamento aquela natureza humana não socialmente construída. A natureza humana, lembre-se da natureza humana que eu falei hoje de manhã. A realidade social está construída sobre um fundamento natural. Ora, a forma concreta da realidade social seria apenas a extensão daquela natureza humana. A forma, digamos, o tipo de atividade mais fundamental para a existência da sociedade, que é a transformação da natureza, portanto, a produção da riqueza, portanto, a economia, esta era considerada regida por leis tão naturais quanto as leis da natureza. Logo, a economia, mais tarde a sociologia, nascem a partir do pressuposto de que a verdadeira natureza humana é esta, que a sociedade burguesa se ergue a partir desta verdadeira natureza humana e que, veja, nesta passagem do sistema feudal ao sistema capitalista burguês, a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, nasce uma outra forma de sociabilidade. Só que, ao nascer, esta forma de sociabilidade ainda, obviamente, não nasceu prontinha, acabada, toda organizadinha. Ela nasceu aos trancos e barrancos da Revolução Burguesa. Nasceu derrubando a forma do sistema feudal e construindo uma outra forma de sociabilidade. A teoria aí teria que intervir para compreender a realidade e agora organizá-la de tal forma que ela pudesse se reproduzir a partir desta nova fundamentação. O pressuposto das ciências sociais é o mesmo das ciências naturais. A sociedade está erguida sobre a verdadeira natureza humana. Só que, agora, ao contrário da sociedade anterior, é preciso conhecê-la e organizá-la corretamente, de tal forma que ela possa caminhar no sentido da ordem e do progresso. Esta formulação não é à toa. Ordem e progresso são a síntese desta nova caminhada. A sociedade moderna está construída em cima da verdadeira natureza humana, ela está nascendo de forma meio atabalhoada, mas agora intervém a sociologia, intervém a economia, depois intervém as outras ciências sociais, que vão cada uma compreender uma parte da realidade e contribuir para organizar esta forma de sociedade para que ela se reproduza sob aquele pressuposto. Ora, como as classes sociais não intervêm nesta elaboração, o que você tem? Você tem uma passagem entre o indivíduo, que é a célula máter desta sociedade, à universalidade da humanidade. Você esquece que no meio tem a particularidade das classes, tem outras particularidades, mas tem uma particularidade absolutamente fundamental que é deixada de lado. Você faz o trânsito dos indivíduos à humanidade.
Isto faz com que a cientificidade moderna, social, incorpore na sua natureza a neutralidade científica. A ciência social que pensa a realidade social é produzida por indivíduos singulares e tendo em vista o bem de toda a humanidade. Se isto é verdade, que os indivíduos singulares, os pensadores, elaboram o conhecimento, tendo em vista o interesse do conjunto da humanidade, então não faz sentido pensar que eles devam tomar partido por A ou B. Eles estão elaborando as teorias deles com o objetivo de contribuir para construir uma forma de sociabilidade que permita o bem-estar de toda a humanidade. Por isto, a neutralidade científica não é um defeito desta forma de sociabilidade. A neutralidade científica é da natureza da cientificidade moderna. Vocês podem pegar qualquer crítico da neutralidade científica, acho que vocês conhecem alguns, e vocês vão ver. Claro que tem crítica, claro que tem N pensadores que dentro da cientificidade moderna criticam a neutralidade científica. Imagina, não, a ciência não é neutra. Sim, a ciência não é neutra, então ela serve a quem? Porque a ciência tem que ter um caráter universal. E se você diz que a ciência não é neutra, você tem que demonstrar como é que este sujeito que produz ciência vai dar a ela um caráter universal. Nenhum dos críticos consegue sair desta enrascada, que é o fato de que a neutralidade científica é da natureza da cientificidade moderna. As tentativas são as mais variadas. Se vocês tiverem tempo, peguem o livro do Michel Levy chamado As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. Ele vai mostrar lá como o positivismo clássico tenta uma saída para esta enrascada. Ao mesmo tempo, o criticismo popperiano também tenta uma outra saída, um pelo indivíduo, outro pela institucionalidade. O historicismo alemão também tenta uma outra saída, né? Meio que tentando fazer uma ponte entre positivismo e marxismo, e todos eles chegam no final a um beco sem saída. Não há possibilidade, dentro desta forma de cientificidade, de encontrar saída para o problema da neutralidade científica. Vocês sempre, vejam lá nos livros que vocês forem ler, vocês sempre vão encontrar o autor atribuindo ao sujeito a tarefa de cuidar, de não tomar partido. De não impedir. A tarefa, ele sempre vai atribuir ao sujeito a tarefa de cuidar para que não permita que os valores interfiram na produção científica. Vocês têm um grande autor como Max Weber, por exemplo, que admite que antes de você produzir ciência e depois de produzir a ciência, aí os valores intervêm. Mas no momento de produzir propriamente a ciência, o indivíduo, o cientista tem que ser neutro. E vejam como isto é forte. Isto contaminou até grande parte do marxismo. Não posso fazer referência aqui à elaboração marxiana, apenas uma referência lateral. Num determinado momento, um dos grandes formuladores da social-democracia alemã, que era um partido, digamos, revolucionário, não é a social-democracia que depois degenerou, nem a social-democracia atual,
é a social-democracia alemã, que era um partido que se pretendia revolucionário. Um dos grandes formuladores, que era até considerado como legatário do Marx e do Engels, que é o Bernstein, chega a dizer que Marx, sem dúvida nenhuma, foi um grande autor, deu enormes contribuições teóricas para a humanidade, mas que ele teria dado contribuições muito maiores se ele não tivesse permitido que as perspectivas de classe, os valores de classe tivessem interferido na produção teórica dele. Ou seja, ele estava exigindo que Marx fosse neutro. Ele estava exigindo que o Marx assumisse a perspectiva da cientificidade moderna. Quando é da natureza, eu vou mostrar depois, quando é da natureza do pensamento marxiano assumir a não neutralidade, mas não é que o sujeito queira ou não. Não é um problema do sujeito, é um problema metodológico. E se você está dentro de uma perspectiva ou de outra, é a perspectiva que carrega você para cá e para lá, não é a sua decisão. Se você está dentro da metodologia científica moderna, não tem poder nenhum que salve você da neutralidade científica. Você pode não querer, mas o seu querer não vai adiantar nada. Porque os pressupostos metodológicos que você assumiu fazem com que você entre na cientificidade moderna, e ela tem dentro da sua natureza a neutralidade científica. Você pode se rebelar contra, você pode reagir contra, você pode fazer N críticas, mas você sempre vai atribuir ao sujeito isto, a tarefa de não permitir que valor nenhum interfira no processo de conhecimento. Você vai tomar partido, só que você pretende não tomar partido. Veja, assim, eu estou passando por cima de N questões porque quero chegar à perspectiva marxiana. As ciências sociais, além disto, nasceram sob o signo da fragmentação. Elas nasceram para responder à reposição desta forma de sociabilidade. Ora, esta forma de sociabilidade nasce sob o signo da fragmentação do processo produtivo. Então veja como é sintomático. Você tem de um lado a teoria econômica. A teoria econômica vai tratar de uma coisa. Você tem de outro lado a teoria sociológica. A teoria sociológica vai tratar de outra coisa que não tem nada a ver com a teoria econômica. E você vai ter a teoria psicológica, que vai tratar de outra coisa que não tem nada a ver nem com a economia, nem com a sociologia. Ou se tem a ver, é apenas uma conexão externa, fortuita, lateral. As chamadas ciências sociais modernas nascem sob o signo da fragmentação. E elas incorporam o problema da fragmentação como algo natural. Amanhã a gente vai discutir muito isso de manhã, essa questão da fragmentação e da tentativa de superação. O que eu quero insistir agora é que as ciências sociais nascem sob o signo da fragmentação. Portanto, a própria categoria da totalidade não entra em cena. A realidade social não é vista, não é tomada como uma totalidade, porque ela nasce daquele indivíduo que eu classifiquei antes, aquele indivíduo que precede ontologicamente a sociedade. Então você tem um monte de chiqueirinhos, chiqueirinho da economia, da sociologia, da psicologia, da filosofia, cada um mexendo no seu chiqueirinho, e ninguém pode mexer no do outro. Ou, para mexer você tem que pedir licença. Bom, se supõe depois que dá para consertar um monte de coisa quebrada, um monte de fragmentos. Enfim,
A cientificidade moderna acompanha a autoevolução da forma de produzir a riqueza material capitalista. Esta forma é uma forma cada vez mais fetichizada. A fetichização da forma de produzir a riqueza nasce daquele ato fundante de compra e venda de força de trabalho. Lembra que eu disse, ao comprar e vender a força de trabalho, os dois sujeitos são iguais, livres e proprietários. Este é o fenômeno, este fenomênico é sobre o qual trabalha toda a cientificidade social moderna. E ao trabalhar sobre o fenômeno, e não podendo chegar à essência da realidade social, a cientificidade social moderna se torna incapaz de compreender a realidade social até a sua máxima profundidade. Ela nasce e se estrutura com a função de compreender a realidade social até o grau suficiente para manipular e reproduzir esta forma de sociabilidade. Se vocês fazem, fazem ou fizeram sociologia, perguntem para não pensar que eu estou mentindo. Perguntem para a maioria dos professores de filosofia e dos filósofos. Eu vou falar mal de mim porque eu sou da filosofia. Perguntem se algum deles fala de revolução. Perguntem para algum deles se a filosofia que eles elaboram implica necessariamente a superação desta forma de sociabilidade e a construção de uma outra forma de sociabilidade para além do capital. 99% dos filósofos vão dizer que revolução, isso é coisa do passado. Ou então, não, isso é a ciência política que tem tratado isso. Isso não tem nada a ver com filosofia. Que filosofia é esta? Que apenas contribui para reproduzir uma forma de sociabilidade na qual a alienação está presente no seu cérebro. As ciências sociais hoje, as ciências sociais no sentido amplo do termo, a economia, a história, a sociologia, a antropologia, a psicologia, na sua quase totalidade. Claro que há exceções, dignas de nota, mas muito fracas. Esta ciência do social hoje é a ciência da falsificação da compreensão da realidade social. Isto não é um problema intencional. É um problema, é aquilo que se chama de falsa consciência socialmente necessária. Este sistema social, para se reproduzir, necessita da falsa consciência e necessita cada vez mais de uma consciência cada vez mais falsa para poder ser reproduzido. Nós chegamos então não só à centralidade do sujeito, mas entendo eu que nós chegamos hoje à hipercentralidade do sujeito, o irracionalismo moderno, atual, a pós-modernidade, a chamada teorização da pós-modernidade atual. Estas são expressões da hipercentralidade do sujeito. O que essa hipercentralidade do sujeito diz em síntese? Nós não podemos compreender a realidade como ela efetivamente é. Nós só podemos compreender a realidade no máximo como ela é para nós. Nós não podemos compreender a realidade como totalidade. Nós só podemos compreender partes da realidade. E se nós não podemos compreender a realidade como totalidade e até a sua máxima profundidade possível,
está dada a demissão do sujeito quanto à transformação radical da sociedade. Nós não podemos mudar o mundo todo. Isto é uma euforia que nasceu, né, no começo do século XVIII, quando o iluminismo elaborou essas teorias que pareciam que agora sim tinha se descoberto o caminho de construção de uma forma de sociabilidade boa para todo mundo, que dava para compreender, o sujeito poderia compreender a realidade até a sua máxima profundidade e transformar o mundo todo. O que nós vimos de lá para cá, segundo estas teorias irracionalistas e pós-modernas, é que esta euforia se esfumou no ar. Nós não temos condição de compreender o mundo todo como totalidade e não podemos compreender o mundo até a sua raiz. O que nós podemos compreender é o fenômeno que nos aparece. O sujeito se vê sem uma teoria que oriente a sua intervenção no mundo para transformá-lo integralmente. O que nós temos em mãos, fortissimamente predominante, são teorias que pretendem compreender uma determinada pequena parte do mundo e que, no máximo, contribuem para melhorar este mundo. Tentam contribuir para melhorar esta parte ou aquela parte deste mundo, mas não fazer uma crítica geral da ordem social. Ou seja, da instauração plena do capitalismo no século XIX até o seu apodrecimento no século XXI, o que está apodrecendo também é esta racionalidade humana. A racionalidade das ciências sociais, que não mais tem condições de compreender o mundo, e que, portanto, não permite uma ação capaz de intervir para transformar radicalmente o mundo. Bom, do ponto de vista geral, do ponto de vista da universidade, do ponto de vista da produção teórica geral, eu acho que isto, para mim, é inteiramente invisível. Provocação final para este tópico. Neste sentido, a universidade é insalvável. A universidade é insalvável. Insalvável em que sentido? No sentido de que a universidade possa produzir conhecimento que permita uma intervenção revolucionária da sociedade. Eu não sei se vocês vão dormir com um barulho desse. Mas se isto for verdade, e se vocês não me contra-argumentarem, vocês vão ter que chegar em casa, olhar no espelho e dizer: agora, eu vou fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer se eu não aceito este tipo de perspectiva? Muito bem. Acontece que no século XIX, o mesmo ato que funda a sociabilidade capitalista, que é o ato de compra e venda de força de trabalho, eu dizia hoje de manhã, este mesmo ato, pela sua natureza, faz duas coisas contraditórias. Até agora eu desenvolvi a parte em que ele impede que a gente compreenda a realidade como ela de fato é. O fato de este ato de compra e venda de força de trabalho recobrir o caráter social da realidade com um caráter de naturalidade faz com que a cientificidade social que
toma o caminho das ciências naturais, se baseando nos dados empíricos, se baseando no fenômeno, se baseando na aparência, esquecendo da essência, faz com que esta cientificidade impeça o conhecimento da realidade social, como ela de fato é. Este é o caminho tomado pela ciência burguesa. E quando eu falo em ciência burguesa, não é desqualificativo, é constatativo. É a ciência predominante, a cientificidade predominante é esta ciência que compreende a realidade social para reproduzi-la, e isto interessa à burguesia. A cientificidade moderna, que está escrita na maioria dos livros de metodologia científica, que se ensina na maioria das disciplinas de metodologia científica, é uma cientificidade que interessa à burguesia, porque ela permite compreender a realidade social, para reproduzi-la, reproduzir esta forma de sociabilidade. Mas este mesmo ato de compra e venda de força de trabalho faz o seu contrário. Ele permite que a gente compreenda a realidade social como ela de fato é. Veja, em nenhum momento eu disse, a burguesia quer enganar, a burguesia tem intenção, não é um troço intencional, tem nada a ver com intencional, tem a ver com a natureza do ato. O ato de compra e venda de força de trabalho, pela sua natureza plenamente social, permite que, agora sim, daí para diante a gente compreenda a realidade social como ela de fato é. Vejam como é interessante, desde o começo da humanidade, lá há 100 mil anos atrás, até o século XIX, a realidade social não podia ser compreendida como ela de fato é. O que quer dizer compreender como ela de fato é? Compreendê-la como resultado da atividade humana. Compreendê-la não como resultado de atos transcendentes, divinos ou qualquer coisa, nem como resultado de leis da natureza, mas compreendê-la como resultado da atividade humana, da interatividade entre as pessoas. Até o século XIX, isto era impossível por causa da imaturidade do ser social. Eu fiz referência a esta imaturidade de manhã. No século XIX, completada a maturidade do ser social, é possível agora compreender a realidade social como resultado integral e único da atividade humana. Por quê? Porque o ato que funda esta sociedade é um ato plenamente social. É um ato plena e puramente social. Todas as outras categorias que nascem a partir deste ato fundante são categorias sociais. Categoria social significa produto da interatividade humana. Então, este ato de trabalho faz estas duas coisas. Permite a compreensão da realidade social como ela é e impede a compreensão da realidade social como ela é. A questão é, a quem interessa compreender a realidade social como ela de fato é, e a quem não interessa compreender a realidade social como de fato é. Nós já vimos que não interessa, e isto não é intencional. Repito, que fique bem claro, isto não é intencional. Não interessa à burguesia, não interessa à ordem burguesa a compreensão da realidade como ela de fato é, mas interessa ao proletariado. O proletariado, pela sua natureza, de novo,
Não entra o fato de o proletariado saber ou não ainda. Não entra o problema da consciência dele. Entra o fato da posição que o proletariado ocupa no processo de produção da riqueza material. Pela sua posição no processo de produção da riqueza material. Pelo que o proletariado é, como resultado deste processo social. Ele precisa de uma teoria que lhe permita compreender a realidade social, como ela de fato é, até a sua máxima profundidade, como totalidade, porque o objetivo do proletariado é a transformação radical da sociedade. O objetivo essencial do proletariado, eu sempre faço essa pergunta, mas não faço agora porque para não perder tempo. Qual é o objetivo essencial do proletariado? Às vezes, é ganhar dinheiro, é melhorar de vida, é subir na vida, é ter sucesso, é virar burguês. Não. Eu não estou perguntando por o que este ou aquele proletariado quer. Proletário quer. Também não estou perguntando o que a maioria do proletariado quer hoje. Eu estou perguntando qual é o objetivo que nasce da natureza essencial do proletariado. E esta natureza provém da posição que ele ocupa no processo de produção da riqueza material. É ele que produz a riqueza. É ele que é expropriado da riqueza que ele produz. Mas é mais, quando a gente fala em expropriado da riqueza, parece que a gente sempre se refere a coisas. Ele não tem acesso a comprar um carro, a comprar uma casa, não tem acesso a bens materiais. É isto também. Mas às vezes o proletário até tem, compra carro, compra casa e tem lá os seus bens, enfim, e aí? Mas expropriação é muito mais profundo do que simples acesso ou não a determinados bens. Expropriação tem a ver com alienação. Quando o trabalhador vende a sua força de trabalho e é posto para trabalhar, ele produz uma determinada riqueza. Ora, a produção desta riqueza, no processo de produção desta riqueza, ele transfere para a riqueza a sua vida. Ele transfere para as coisas as suas forças mentais e físicas. Então, no final, quando você tem um produto, não é apenas uma coisa externa, não é uma coisa, é o trabalho, a vida humana transferida para aquela mercadoria. Mas aquela mercadoria não volta mais para o proletário, a não ser que ele vá para o mercado. Ele que produziu aquela mercadoria, aquela coisa, não pode se apropriar dela. Por quê? Porque ela é propriedade do capitalista. O capitalista quer ganhar dinheiro com aquilo, então o proletário vai ter que ir no mercado, no supermercado, na loja, comprar aquilo que ele mesmo produziu. Se comprar de volta. Só que ele não pode mais se comprar de volta, incorporar-se do jeito que ele era anteriormente. Isto é expropriação. Não é simplesmente não ter coisas. É o processo de alienação, é o processo de desumanização do trabalhador que deixa sua humanidade escapar através dos produtos para as mãos do capitalista. E quem vai dominar todo o processo de produção é o proprietário dos meios de produção. Veja, isto impõe ao proletariado, quer ele saiba, quer não, quer ele tenha consciência disto ou não, quer ele esteja lutando por isto ou não,
E mais, quer ele consiga fazer isto ou não, a tarefa essencial do proletariado é acabar com o processo de exploração do homem pelo homem. Obviamente, por óbvio, o proletariado todo não poderia se transformar em burguesia, porque para ser burguesia ele teria que ter um outro proletário do outro lado. Então o proletariado sempre vai, neste sistema social, sempre vai existir. Um proletário pode se tornar burguês, a classe toda não. Para resgatar a sua humanidade, veja a profundidade da questão. O processo de tornar-se humano implica que o ser singular, com potencialidades de se tornar humano, eu não estou falando nem de indivíduo ainda, o ser singular, com potencialidade de se tornar humano, tem que ter acesso, para se tornar membro do gênero humano, tem que ter acesso à riqueza material e espiritual necessárias à sua autoconstrução como membro do gênero humano. Mas este acesso implica uma outra forma de produzir a riqueza material e espiritual que nesta sociedade não é possível. Veja, é tão claro isto. Para o ser singular, humano, com potencialidade de se tornar humano, a efetivação desta potencialidade de se tornar humano passa pela apropriação da riqueza material e espiritual. Qualquer obstáculo a isto impede a sua humanização. Portanto, o trabalhador, para não falar do burguês, porque o burguês também acontece, mas de forma diferente. O trabalhador, pela sua posição no processo de produção da riqueza material, vê parada a sua possibilidade de se tornar plenamente membro do gênero humano. Isto coloca para ele essa tarefa de, para resgatar a sua humanidade, ter que acabar com esse sistema social de exploração do homem pelo homem. Não é uma tarefa discutível. Ah, eu faço se quero ou não quero. Não. Você pode não fazer, mas você, se não fizer, vai continuar nesta situação. Então, o proletariado, pela sua natureza, tem esta tarefa essencial. Esta tarefa essencial impõe ao proletariado a necessidade de ter uma compreensão do mundo que lhe permita intervir para fazer isto. O proletariado precisa de uma teoria que responda às suas demandas fundamentais. Vejam quais são as demandas fundamentais do proletariado. O proletariado, para poder cumprir essa tarefa de eliminar toda forma de exploração do homem pelo homem, ele precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é radicalmente histórica e social. Todas essas palavrinhas são importantes. O proletariado precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é integralmente histórica e social. Ou seja, que a realidade social é integralmente produzida ao longo do processo histórico pelos indivíduos humanos. Por que isso é importante? Porque isto leva à consequência de que há a realidade objetiva e a realidade subjetiva, a natureza humana mais essencial. É
produto humano. Ou seja, leva a fazer uma crítica radical daquela ideia de que o homem é um ser egoísta por natureza. Eu não sei quantas pessoas aqui pensam assim. Mas se alguém pensa que o ser humano é egoísta por natureza, tem que tirar as consequências disto. A consequência disto é que, então, se o ser humano é egoísta por natureza, a desigualdade social é uma decorrência natural disto e, portanto, ela é insuperável. E, portanto, tire o seu cavalinho da chuva. Se o ser humano é egoísta por natureza, a desigualdade social é uma consequência inescapável e é insuperável. Porque você não pode acabar com a natureza humana. Acabou com a natureza humana, acabou com o ser humano. Disto decorre, desta afirmação, decorre naturalmente que a única coisa que você poderia fazer é impor limites a este egoísmo humano. Mas isso é toda a teorização moderna, especialmente a teorização da filosofia política moderna. O homem é um ser egoísta por natureza, mas esta natureza deixada sem limites leva à extinção da própria espécie humana. Então é preciso impor limites. Como se impõe limites? Através da lei e através de instituições políticas. E através de normas éticas ou morais. Mas o egoísmo humano está sempre lá. Tem um monte de leis, de limites aí, mas o egoísmo humano permanece lá. Não tem escapatória. Mas o proletariado quer acabar com a desigualdade social. Ele não quer simplesmente, veja, isso se expressa muitas vezes em formulações atuais. Muita gente quer um mundo mais justo, mais humano, mais livre. Isso é muito pouco. O que o proletariado quer é um mundo humano, livre e igualitário. Ponto. Não é mais humano, mais livre, mais igualitário. Não tem mais. É simplesmente humano, livre e igualitário. Ponto. Porque é um outro mundo. Um mundo mais humano, mais livre e mais igualitário, você tem na Finlândia. Eu estava vendo hoje, além de que na Finlândia tem o sistema educacional mais de todos, gratuito, público e de qualidade. Ainda hoje, ontem eu estava vendo uma manchete, só vi a manchete, que na Finlândia vão acabar com a divisão em disciplinas. Parece que é o melhor possível. Isso é muito pouco mesmo. O proletariado quer um mundo igual, livre, justo para todos. Isto implica, para isto ser possível, é preciso uma teoria que demonstre que a natureza humana mais essencial é produto da interatividade humana. Não existe nenhum resquício essencial que possa dizer, bom, isso não é produto humano. Mas o proletariado precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é uma totalidade. Que não é uma coleção aleatória de fragmentos.
Para ser uma totalidade, o mundo tem que ter uma lógica. O proletariado não quer mudar um pedaço do mundo. Não quer reformar o mundo. O proletariado quer, pela sua natureza, construir um outro mundo. Mas para você poder mudar o mundo todo tem que ser uma totalidade que você possa saber onde mexer. O mundo tem que ter uma lógica interna. A categoria da totalidade tem que ser uma categoria ontológica. Veja, era ontológica para os gregos, virou gnoseológica para os modernos, agora o proletariado está dizendo, peraí, eu preciso que o mundo seja uma totalidade em si mesmo, porque eu quero mudar o mundo todo. E eu quero saber onde é que eu devo mexer para poder mudar o mundo todo. Totalidade significa um conjunto de partes articuladas entre si, em contínuo progresso de auto-efetividade, e que tem uma determinada matriz, tem um fio condutor que perpassa todo este conjunto de N partes que compõem esta totalidade. O mundo tem que ser assim, mas isto precisa ser demonstrado, não basta querer, não basta, é uma exigência que tem que ser teoricamente trabalhada e satisfeita. A demonstração disto é fundamental. O proletariado precisa saber qual é a origem do mundo humano. Precisa saber qual é a raiz do mundo humano. Precisa de uma teoria que demonstre como é que se origina o ser humano, o ser social, porque é a partir da raiz fundante do ser social que se vai desconstruir esta matriz e construir outra matriz. Vejam quanta exigência teórica nasce da natureza do proletariado. Mais ainda, o proletariado precisa de uma teoria que demonstre como é que se articulam subjetividade e objetividade. Por que o proletariado precisa disso? Porque é preciso compreender nesta relação entre subjetividade e objetividade, entre a razão, o que eu quero, a minha subjetividade e a realidade objetiva, eu preciso compreender quem é que tem a prioridade. Eu preciso compreender o que é que a subjetividade pode fazer e o que ela não pode fazer. Porque não basta querer mudar o mundo. Não basta querer transformar a realidade. Isso pode dar um voluntarismo danado. Vocês sabem que de boas intenções, né? O caminho lá do Lasquinha está... Não basta boas intenções, não basta querer, não basta a boa vontade. É preciso saber o que é que a vontade, a ação subjetiva pode fazer, e isto implica conhecer a relação entre subjetividade e objetividade. Muito bem. Por uma série de... Era aí que me escapou uma coisa. O proletariado precisa de mais uma coisa fundamental. Ele precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é uma articulação entre essência e aparência. Se o mundo for pura aparência, como é
suposto na teoria científica moderna, o proletariado não pode orientar a sua ação no sentido de transformação do mundo até a sua máxima profundidade possível. Ele só pode mexer na aparência. Só mexer na aparência implica a reprodução desta forma de sociabilidade. O proletariado quer mexer até o final, até o fim, até a essência, não apenas naquilo que aparece, não apenas no mundo fenomênico. Ele quer mexer naquilo que se esconde atrás do fenômeno, que é o fundamental. Mas para isso é preciso uma teoria que demonstre que o mundo é uma articulação entre essência e aparência. E o que é a essência do mundo social? Veja, todas essas exigências nascem da natureza do próprio proletariado. Desta demanda do proletariado, destas exigências do proletariado, nasce a demanda de construção, de fundamentação de uma nova concepção de mundo. O proletariado precisa de uma teoria agora que articule todas essas demandas, construindo uma nova concepção de mundo. Uma concepção de mundo radicalmente histórica e social, uma concepção de mundo de totalidade, uma concepção de mundo que implica a essência e a aparência, enfim, uma concepção de mundo histórica e social. O chamado materialismo histórico dialético. Isto significa a crítica a toda a concepção idealista que impera desde os gregos até hoje e a toda a concepção empirista da cientificidade moderna. Bom, isto implica a construção de um novo padrão científico-filosófico. Por isto, entendo eu que a resposta a essas demandas do proletariado implica uma impostação ontológica. Por que isso? Porque a primeira pergunta, de novo, tipo os gregos, a primeira pergunta que se tem que fazer agora, e que na verdade Marx fez, foi: o que é a realidade social? Veja, esta demanda do proletariado implica que a primeira pergunta que tem que ser feita seja o que é a realidade social, e não como se conhece a realidade social. O que é, nas suas determinações essenciais, a realidade social. O proletariado exige, portanto, uma teoria que traga de volta aquela teorização greco-medieval. Uma impostação ontológica. A primeira pergunta que seja a primeira pergunta que seja o que é a realidade social. A segunda pergunta, sim, depois de responder essa primeira, então será como é que se conhece a realidade social. Vejam, Marx, quando Marx, por uma série de situações históricas da vida dele, pela trajetória pessoal, se liga ao proletariado, responde aos interesses do proletariado, ele acaba elaborando toda uma teorização que responde a essas demandas do proletariado. O problema é que Marx não fez um projeto de tese, não
Bom, ele fez uma tese de doutorado e tal, mas nisto que eu estou dizendo, ele não fez um projeto, agora eu vou construir uma nova teoria para responder a essas demandas do proletariado. Ele foi construindo, ao mesmo tempo, uma crítica ao idealismo e ao empirismo e construindo uma nova concepção de mundo. É claro que só um cara genial poderia fazer isto, porque a tarefa era imensa. Uma coisa é que nem hoje a gente se encontra, digamos, para quem pelo menos se releva de Marx, nós já temos toda a elaboração dele. Não precisamos escrever o Capital, não precisamos escrever a ideologia alemã, temos tudo isso já. Isso facilita enormemente a coisa. Mas ele não tinha nada disso. Ele tinha que criar. E quando você cria algo novo, você não sabe exatamente o que está criando. Se você soubesse, não era novo. O cara tinha a tarefa de criar algo totalmente novo, mas ao mesmo tempo tinha a tarefa de fazer a crítica do idealismo que imperava naquela época e do positivismo, do empirismo. Então a tarefa dele era imensa, né? Lançar os fundamentos de uma nova forma, de uma nova concepção de mundo e dentro dela uma nova concepção de conhecimento científico-filosófico. Obviamente, isto foi uma tarefa imensa e não existe nenhuma obra sistemática assim, que ele diz, bom, agora vou escrever um texto sobre a questão do método, ou sobre esta concepção nova de mundo. Porque o mais sistemático que a gente tem é a ideologia alemã. Mas vocês sabem que a ideologia alemã não é nem sequer um texto sistematizado, um texto já escrito para ser publicado. Foram notas, e essas notas, eles mesmos disseram, bom, agora a gente tem clareza do que a gente quer, deixa aí para os ratos roerem. Felizmente os ratos esqueceram de roer essas notas e elas chegaram até nós. E mesmo assim chegaram até nós de maneira complicada, porque elas foram esquecidas lá e foram lá para a Academia de Ciências da União Soviética. Em 1932, quando Riazanov e outros lá foram encarregados de editar as obras do Marx, aí eles descobriram a ideologia alemã, os manuscritos econômico-filosóficos, a ideologia, a questão judaica e outros chamados escritos de juventude. Mas nisso o tempo também tinha feito lá suas intervenções, então tinha folha rasgada, tinha rasurada, tinha folha perdida, e não estava numa ordem bonitinha, paginada, tudo. Então a ideologia, os manuscritos econômico-filosóficos, a ideologia alemã, especialmente essas duas obras, tiveram que ser remontadas. Vocês vão ver que existem várias edições, por exemplo, dos manuscritos econômico-filosóficos, cuja ordem é diferente, porque ninguém sabe exatamente qual era a ordem que Marx e Engels deram. Foram juntando as folhas e aí cada um deu a ordem que achou melhor. A ideologia alemã mais ou menos a mesma coisa. De todo modo, nessas duas obras se encontra, a meu ver, a resposta a esta pergunta inicial: o que é o ser social? Tem mais uma coisa, do ponto de vista metodológico, é importante dizer, entendo eu pelo menos. Vocês sabem que a obra fundamental do Marx é o Capital, né? Que o Capital pretende ser a formulação teórica, a tradução teórica dos elementos essenciais da produção da riqueza material no capitalismo.
Eu acho que, dito isso, é pouco. Claro que o capital trata da produção da riqueza material no capitalismo. Mas eu acho que o capital trata muito mais do que isso. O capital trata da autoprodução humana, de como o homem se produz ao produzir, sob esta forma, a riqueza material no capitalismo. Então, a autoprodução humana é muito mais do que simplesmente a produção da riqueza material. E isto, entendo eu, é fundamental. Não poderia ter sido escrito, o Capital não poderia ter sido escrito sem que Marx tivesse respondido aquela primeira pergunta: o que é o ser social? Responder à pergunta, como é que o ser humano se autoproduz pela sua base material, ao produzir esta forma da riqueza material, implica que você antes tenha respondido à pergunta: o que é o ser social? O que é produzir-se como social? Ou seja, teria que preceder a resposta à pergunta: qual é a origem do ser humano? Para poder saber, então, como é que se produz o ser humano na sua base material, neste momento da sociedade burguesa capitalista. É por isso que, entendo eu, e gostaria de observar aqui, que a maioria dos marxistas não concordaria com aquilo que eu estou dizendo. Vocês sabem que existem muitas interpretações do pensamento do Marx. Existe, além da interpretação que foi mais dominante, que foi a interpretação da social-democracia alemã, chamado marxismo do movimento operário. Depois disto, a codificação inteiramente contrária ao pensamento do Marx, mas que se codificou em nome do Marx, chamada stalinismo, a codificação stalinista. Existe a elaboração althusserriana, a interpretação gramsciana, lukáciana, da escola de Frankfurt, enfim, só para citar algumas mais conhecidas. Todas elas, salvo a concepção lukáciana, são de caráter anti-ontológico. Nenhuma delas admite que o pensamento do Marx possa ser interpretado em chave ontológica. Por que eu digo isto? Para que você não saia daqui pensando: bom, é isso que ele está dizendo, é a verdade revelada, é o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho não sei. Eu só sei argumentar razoavelmente para defender esta perspectiva que eu acho a mais produtiva. Por que eu acho essa perspectiva ontológica mais produtiva? Porque ela responde a essas demandas. Estas demandas do proletariado, o caráter integralmente histórico e social, de totalidade, essência, aparência, etc., da realidade, são questões eminentemente filosófico-ontológicas. Dizem respeito a o que é o ser social. Lembram que hoje de manhã, quando eu definia a ontologia, eu dizia: você pode ter uma ontologia geral, ou pode ter uma ontologia regional, e no caso aqui você tem uma ontologia do ser social. Uma ontologia do ser social é a resposta à pergunta: o que é o ser social? Quais são os elementos essenciais que definem
o ser social? Esta é uma pergunta que a ciência não pode responder. Essa é uma pergunta eminentemente filosófico-ontológica. Então, qualquer interpretação, entendo eu, qualquer interpretação do pensamento do Marx que responda a esta questão adequadamente, me parece que é o caminho mais produtivo para, ainda mais, para resgatar o autêntico pensamento do Marx. Veja, esta concepção de mundo e esta concepção científico-filosófica do Marx implica a ideia de que é preciso compreender o mundo até a sua raiz. E esta compreensão do mundo até a sua raiz mais funda está conectada com a transformação também radical do mundo. Ou seja, esta compreensão do mundo até a sua raiz está conectada inextricavelmente com a perspectiva da revolução. Compreender o mundo até a sua raiz, fazer uma crítica radical do mundo, implica necessariamente a sua articulação com uma crítica ativa, radical deste mundo. Implica a demonstração de que os homens podem compreender o mundo na sua totalidade e podem transformar o mundo na sua totalidade. Veja, qualquer teoria, qualquer interpretação do Marx que articule essas duas coisas, me parece que é uma articulação que restitui ao pensamento do Marx o seu caráter mais produtivo. Só para finalizar esta parte, por que é importante enfatizar isto? Porque hoje impera o reformismo, inclusive na esquerda, inclusive em muitos que se pretendem revolucionários, que pretendem mudar o mundo. Na verdade, impera a ideia de se apropriar da atividade estatal para, através dela, construir um outro mundo, às vezes um mundo mais justo, mais humano, mais livre, etc. Ou então, a ideia de que por reformas cumulativas, por melhorias cumulativas, aos poucos se vai avançando no sentido da construção de um mundo mais justo, mais humano e mais igualitário. Impera enormemente isto. Ou seja, ao longo destes últimos 150 anos, após a formulação do Marx, se perdeu o caráter revolucionário da teoria marxiana. Então, entendo eu que toda a teoria, toda a interpretação, acho que não é só o Lucas que dá contribuição para isso, o Gramsci também dá contribuições e outros autores dão. Mas toda a interpretação que permita ir até a raiz do mundo, e depois eu vou mostrar onde é que está a raiz desse mundo, segundo essa interpretação, que permita ir até a raiz do mundo, e permita fundamentar racionalmente a possibilidade e a necessidade da revolução. Esta é uma teoria que repõe, que resgata o autêntico pensamento do Marx.